grande problema nosso é que nós temos crente 10, 15, 20 anos, do mesmo tamanhozinho. Do mesmo tamanho. Isso é apavorante. Isso é horrível. Isso é terrível. Porque não estão crescendo na sua salvação, não estão amadurecendo. Aliás, alguns até pioraram um pouquinho, estão fazendo mais infantilidades ainda. E aí você diz assim, poxa, você ainda está agindo como uma criancinha de 1 aninho de idade, quando você já tem 10. Assim tem sido. O apóstolo está dizendo que nós somos nascidos de novo, e como recém-nascidos, nós precisamos o quê? Crescer. E para crescer, ele diz que nós precisamos tomar o leite genuíno, leite espiritual genuíno. Ou seja, tendo em mente essa figura de um bebê recém-nascido, a referência que Pedro faz é de estarmos tomando do genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. Em outras palavras, assim como para uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta, uma alimentação diária disciplinada. Então essa também é a principal condição para o nosso crescimento espiritual. Uma dieta correta, uma dieta diária correta, nos alimentando do genuíno leite espiritual. Note que ele fala genuíno. O que é genuíno? É puro, sem mistura. Eu lembro que, quando criança, nós morávamos lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu lembro que a minha mãe comprava leite do pessoal que entregava em casa, em garrafa, tinha vaca leiteira em casa, e vendia o leite. E é interessante que quando ela ia mudar de leiteiro, que às vezes precisava mudar, que as vaquinhas daquele que estava fornecendo, né, já não estavam produzindo, então mudava o leiteiro. Mas eu lembro, eu era criança, e lembro que ela perguntava, vem cá, mas essa pessoa é de confiança? Por quê? Porque havia uma cultura de misturar o quê? Água no leite. O leite não era puro, era aguado. Acho que é por isso que tem tanta gente aí hoje, tão fraquinha e raquítica, espiritualmente falando, porque não tem tomado leite genuíno, tem preferido diluir, porque às vezes, tem muita gordura, é muito forte, tem que botar um pouquinho de água para dar uma diluída. Não podemos diluir a palavra, irmãos, para nos alimentar do genuíno leite espiritual que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual quanto o leite materno para o crescimento do bebê. Desejo ardentemente, incentiva o apóstolo Pedro, porque como nascidos de novo, precisamos nos alimentar para crescer. Se você não está crescendo, está faltando se alimentar corretamente. Alimente-se, meu irmão, corretamente. Alimente-se corretamente. Vocês veem eu constantemente dizendo para vocês aqui desse púlpito que é preciso ler Bíblia, que é preciso se alimentar da palavra. Mas a pergunta é se você tem feito isso. Se você tem se alimentado dessa palavra todos os dias. Se você tem tido uma dieta sadia, ou se você é aquele seletivo que abre a Bíblia procurando o texto que te agrada, ou uma palavra, uma profecia para o seu dia, ou uma coisa boa. Não, vou ler outra coisa, que isso aqui para o meu dia não está bom, aqui falou uma coisa muito ruim, e deixa eu procurar uma melhorzinha aqui. Que tipo de leitura você tem feito da palavra de Deus? Não há como crescer sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Somos nascidos de novo. Essa é a primeira metáfora que Pedro diz. Então, como nascidos, como recém-nascidos, nós não nascemos com asinha, nós não nascemos maduros e desenvolvidos plenamente, é um processo, e a gente precisa crescer em nossa salvação. O nosso processo de salvação não é estático, eu digo a você uma vez mais, você precisa continuar crescendo nele, precisa crescer na sua salvação. E isso tem que se tornar evidente. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, Timóteo,
que o teu progresso seja evidente a todos. O nosso progresso, irmãos, tem que ser evidente. As pessoas têm visto o seu progresso? É possível ver o seu progresso? Essa é a pergunta. Agora avalia você. Você é um melhor crente hoje do que há 5 anos atrás? Ou piorou um pouquinho? Do que há 1 ano atrás? Ou piorou um pouquinho? Essa é a pergunta. Você está mais fiel, comprometido, zeloso, temente, amoroso, consagrado hoje do que estava 1 ano atrás? Se não estiver, lamentavelmente, não está crescendo, porque tem que estar melhor. E se não estiver melhor, significa que não está crescendo. E para crescer, precisa desejar ardentemente o leite genuíno, e tomar e aplicar a sua vida, porque senão não há crescimento. Ler Bíblia, meu querido irmão, minha irmã, e não aplicá-la à sua vida, não faz sentido e não faz efeito na sua vida também. Ler Bíblia e não praticá-la, é muito bonito, eu preciso, e tem gente assim, que vai protelando, né? E vai procrastinando, eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo ainda. Hoje ele diz isso, amanhã ele vai dizer de novo, eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo ainda. Semana que vem ele diz a mesma coisa, eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo ainda. E ele vai procrastinando e o tempo vai passando, e ele não desenvolve a sua salvação. Pedro diz, somos nascidos de novo, então como bebês recém-nascidos, precisamos desejar ardentemente o leite genuíno. Mas ele vai usar uma outra metáfora também. Ele vai dizer que nós somos pedras vivas, ou pedras que vivem, o versículo 5 vai nos dizer isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha bem, pedras que vivem, pedras vivas. Essa é a segunda metáfora de Pedro, que ele apresenta, né, para nos dizer quem nós somos. Nós somos o quê? Pedras vivas. Ele sai do mundo da biologia, do nascimento e crescimento, e vai para o mundo da arquitetura, pedras e construções. Estivemos na enfermaria de uma maternidade, observando um recém-nascido ter sede de leite. E agora nós vamos observar um prédio em construção. E um prédio em construção ele é feito de pedras. E não temos dificuldade de reconhecer o que é uma igreja, porque é uma construção. E quando falo de igreja, não estou falando aqui de tijolos, de areia, de cimento, aqui dessas 4 paredes. Estou falando do edifício espiritual que o Senhor Jesus começou a construir, está em construção ainda. Você sabia que a igreja ainda está em construção? Sabia disso? Ela está em construção. E cada novo salvo que é inserido na igreja é mais uma pedra viva nessa construção. Como pedras na construção são pessoas. Assim Pedro chama essas pedras de pedras vivas, ou pedras que vivem. É importante, irmãos, nos alegrarmos ao percebermos que Deus está construindo a sua igreja ao redor do mundo. Podem surgir e ressurgir religiões, pode ser que o secularismo invada a igreja, pode haver perseguição de governos ou até de grupos hostis, talvez ela seja obrigada a se esconder, no entanto, a igreja continua crescendo. Na verdade, nada pode destruir a igreja de Deus. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus, o edificador da igreja, diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Isso significa que Jesus está dizendo que ela é indestrutível nele. A igreja dele é indestrutível, a igreja dele é inabalável. A igreja tem um destino eterno, ela é indestrutível. O prédio cresce pedra por pedra, até que um dia essa construção estará completa. Mas pastor, como nos unimos à igreja? Como nos tornamos parte dela? 1 Pedro 2,4 ele vai dizer, chegando-vos para ele, para a pedra viva, isto é, Jesus Cristo, rejeitado pelos homens,
mas precioso para Deus, e sendo edificados nele como casa espiritual, nos chegando a Cristo, nos chegando a Ele, nos unindo a Ele, nos tornando um com Ele. Dessa forma, nós começamos a participar também desse edifício espiritual. Mas a implicação disso, queridos, é que nos tornamos membros uns dos outros. Se os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada a outra pedra, e assim se torna parte da construção. Nenhuma pedra fica suspensa no ar. Você pode assim dizer: eu sou uma pedra viva na igreja de Jesus Cristo, mas eu não quero estar junto com as outras pedras. Não existe isso. Você já viu um edifício onde uma pedra está suspensa longe da outra? Existe isso? Existe isso? Uma pedra está suspensa. Não, eu não quero me unir àquela pedra ali, porque eu sou uma pedra diferente. Eu sou uma pedra diferenciada. Não me uno. Você já viu isso? O edifício é construído com pedra ligada a outra pedra. E se isso não acontecer, se tiver alguma falha, o edifício se torna o quê? Até perigoso. Ele pode perder a sustentação, porque essas pedras, elas dão sustentação a esse edifício. E é interessante que aí Pedro vai dizer que Cristo, que Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra de esquina, é a pedra que sustenta todo o edifício. Quem sustenta o edifício é Cristo, mas cada pedra tem que estar no seu devido lugar. Isso nos fala, meus queridos irmãos, da necessidade que temos dessa comunhão, de estarmos juntos. É interessante isso. O fundamento, a pedra de esquina é que sustenta o edifício. Porém, cada pedra sustenta a outra, porque cada uma é colocada sobre a outra. E uma vai sustentando a outra. Não tem como ser diferente. Por isso Pedro vai nos dizer: quem somos? Somos pedras vivas, ligadas a outras pedras vivas, formando um lindo edifício chamado igreja. Por isso somos chamados à comunhão. Não existe igreja sem comunhão, porque as pedras precisam estar juntos. À medida em que nós estamos vivendo os tempos de hoje, à medida que vai passando os dias, né, aumenta o número de pessoas chamados desigrejados, os sem igrejas. Pessoas que estão equivocadas de uma forma plena, porque elas pensam que podem viver em relação com Deus, em relação com Cristo, sem estar no corpo. É impossível. Nós somos pedras vivas colocadas num edifício. O edifício é um só, e as pedras precisam estar nesse edifício. Se você não estiver, né, então alguma coisa está errada. Por isso Pedro também, na sua segunda metáfora, vai dizer que nós somos pedras vivas, ligadas a outras pedras. Por isso nós somos chamados à comunhão. Somos chamados, queridos, à comunhão. Não tem como fugir disso. Não tem como escapar disso. As pedras precisam estar juntas. Mas o apóstolo avança, e ele usa uma terceira metáfora, uma terceira ilustração. Ele vai dizer que nós somos sacerdotes. Tanto no verso 5 quanto no verso 9 ele fala sobre isso. Pedro chega à sua terceira metáfora nos comparando a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Pedro escreve que Deus nos fez tanto sacerdócio santo como sacerdócio real. Sacerdócio santo e sacerdócio real. O que o apóstolo quis dizer com isso? Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes israelitas possuíam dois privilégios. O primeiro privilégio era
o privilégio de desfrutar do acesso a Deus. Particularmente o templo de Herodes era rodeado por um átrio dos sacerdotes, onde o povo era rigorosamente excluído, não podia estar ali. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no templo, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos, ou no santuário interno, e ainda apenas um dia no ano, que era o dia da propiciação, de oferecer sacrifícios para que o Senhor fosse, na verdade, liberasse o seu perdão sobre a vida de toda a nação. Isso significava, meu querido irmão, que o acesso a Deus era restrito ao sacerdócio. O povo era rigorosamente excluído. Era essa a verdade. O acesso era negado ao povo. Então, o primeiro privilégio do sacerdote era o acesso a Deus. O segundo privilégio era o de oferecer sacrifícios a Deus. O povo trazia os sacrifícios, impunha as mãos sobre o sacrifício, para identificar-se com o sacrifício, e para também, simbolicamente, transferir a culpa para o sacrifício, e era o sacerdote quem oferecia o sacrifício. Então, na época do Antigo Testamento, o acesso e o sacrifício eram dois privilégios reservados estritamente para quem? Para os sacerdotes. Hoje, por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdote e povo foi abolida. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes, agora são compartilhados por todos nós, porque todos os salvos são sacerdotes. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Temos ousadia, diz o escritor aos Hebreus, para entrarmos na presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22. Por meio de Cristo, não só temos o acesso, mas também podemos oferecer o quê? Sacrifícios de louvor, de adoração a Ele. Agora não precisamos mais ter medo, temos acesso e ainda mais temos o privilégio de oferecer sacrifícios a Ele. Agora, meu querido irmão, isso é real. Por intermédio de Cristo, todos gozamos desse acesso. É isso que os reformadores resgataram, quando eles resgataram o sacerdócio universal de todos os crentes. O que eles resgataram foi isso, porque até a Idade Média, ainda se tinha a ideia, mesmo na igreja, se tinha a ideia desse sacerdócio que intercedia pelo povo. O povo não tinha acesso. Mas a reforma trouxe de volta esse maravilhoso ensino, essa maravilhosa revelação do sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso significa na prática, pastor? Que você e eu podemos entrar na presença de Deus a todo instante para oferecer sacrifícios a Ele. Não mais de animais. E olha que coisa boa, já pensou que a gente tivesse ainda a oferecer animais? Não mais animais, porque cada vez que você pecasse, você teria que oferecer algum animal. Imagine quantos animais você teria que oferecer anualmente para Deus, para morrer no seu lugar. Agora o sacrifício de Jesus é eterno, é um sacrifício válido por toda a eternidade. Você não precisa oferecer sacrifícios de animais. Agora você oferece o sacrifício de louvor, a sua vida consagrada a Ele. Esse é o sacrifício que você pode oferecer e que nós oferecemos a Ele, queridos irmãos. Pedro vai nos dizer, no versículo 5, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Assim somos sacerdotes santos, chamados para cultuar a Deus. Aqui nessa metáfora
Pedro está dizendo que nós somos o povo chamado e liberado agora para adorar a Deus, para cultuar a Ele. Sacerdócio fala disso, de acesso e de sacrifício, de acesso e de culto a Deus. Mas por incrível que pareça, ainda tem uma gama enorme de crentes terceirizando a sua relação com Deus, não desfrutando desse privilégio de ser sacerdócio santo e real, ainda terceirizando, ainda não desfrutando desse privilégio. Irmãos, quando nós falamos disso, nós estamos falando de um privilégio que as pessoas queriam ter e não tinham, de um privilégio que eu e você temos, de poder entrar na presença de Deus a todo instante. E o triste de tudo isso é que tem gente que fica às vezes 2, 3, 4 dias sem entrar na presença de Deus, sem cultuar a Ele. E não estou falando do culto aqui comunitário, estou falando do seu culto pessoal. Ainda muita gente que tem esse livre acesso e não desfruta dele simplesmente porque não deseja essa comunhão com Deus, porque ela se dá através da nossa vida de oração. Eu pergunto, querido irmão, você tem entrado na presença dele para oferecer o seu sacrifício diariamente? Esse é um privilégio que os salvos têm. E Pedro está dizendo que agora nós somos sacerdotes. Essa é a nossa identidade, de gente que tem acesso a Deus para cultuar a Ele, oferecer culto a Ele. Pedro está dizendo que precisamos crescer, nos alimentando do genuíno leite, como crianças recém-nascidas. Ou seja, precisamos crescer nas coisas de Deus. Pedro está nos dizendo que nós somos colocados num edifício como pedras, então nós precisamos da comunhão com a igreja, com o corpo. E agora ele está dizendo que nós somos sacerdotes, que temos acesso a Deus e temos agora o dever de oferecer-lhe culto, oferecer-lhe adoração e o nosso culto. E temos a liberdade de fazê-lo diariamente, por sermos sacerdotes. Essa é, na verdade, a identidade de cada nascido de novo. Também é sacerdote real e sacerdote santo, separado para Deus. Mas é interessante que Pedro vai além, e ele não para só aí. Ele vai dizer também que nós somos povo de Deus, versos 9 e 10. Pedro desenvolve essa quarta metáfora dizendo que somos povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui o apóstolo compara a igreja a uma nação, a um povo, a uma etnia. Através do seu sangue, Jesus Cristo nos comprou e passamos a ser propriedade exclusiva dele. O apóstolo Pedro pega as palavras de Êxodo 19, 5 e 6, onde o Senhor diz que Israel é o seu povo particular, a sua propriedade exclusiva, é um povo separado para ele, e ele vai usar agora, vai aplicar esta palavra de Êxodo a toda a igreja de Jesus, a toda a comunidade cristã, aos seguidores de Jesus. Ele vai dizer: vocês são agora o que Israel era no Antigo Testamento, apesar de serem uma nação internacional, ou seja, um povo sem fronteiras, composto de todos os lavados e remidos do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, somos povo de Deus. Na verdade, é isso que nós somos e precisamos agir como tal. Mas por que Deus nos escolheu? Não foi por favoritismo, não foi porque tínhamos algum merecimento, não, Ele nos escolheu por obra da sua graça, mas com um objetivo, e Ele vai dizer, com o objetivo de nós sermos testemunhas,
para que possamos declarar os seus poderosos feitos, declarar os poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o propósito dele nos fazer povo, é nos fazer um povo com uma mensagem, um povo que tem algo a dizer para as pessoas, mas não sobre si mesmo, ou não de si mesmo, tem algo a dizer a respeito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É exatamente isso que nós temos como propósito. Então é isso que Pedro está dizendo. Ele nos escolheu para sermos uma propriedade. Por isso somos santos, que é sermos separados. Pertencemos agora a Ele. Não pertencemos mais a Satanás, de quem éramos escravos. Ah, mas eu não era escravo do diabo. Todo aquele que não servia a Deus era escravo do diabo, meu irmão. Não importa se você tinha religião, se você tinha quem sabe uma vida até de práticas de boas obras, você era escravo do diabo. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, diz isso, que nós éramos escravos de Satanás e por natureza éramos filhos da ira. Era isso exatamente que nós éramos. Então agora nós somos propriedade dele, não pertencemos a Satanás, de quem éramos escravos, não pertencemos a nós mesmos. Por isso eu acho tão difícil, irmãos, olha aqui para mim, por favor, que eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho tão difícil quando a gente encontra pessoas que se dizem cristãs, né, governando o seu próprio nariz, dirigindo a sua própria vida. Isso para mim não tem nexo com o Evangelho, porque no Evangelho nós não nos pertencemos mais. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que para isso Cristo morreu, para ser Senhor da nossa vida, ser Senhor de vivos e de mortos. Senhor é aquele que manda, que ordena, é aquele que comanda, é aquele que tem a autoridade e quem é o dono de alguém. Ele é o nosso dono, somos propriedade dele. Em outra versão diz propriedade particular. Particular. Por isso, o nosso Senhor não aceita coração dividido. Não podemos servir a dois senhores, sendo propriedade exclusiva dele. Nós precisamos entender que somos só dele e temos que anunciar as virtudes dele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, queridos, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro está nos dizendo que nós pertencemos a ele e ele nos comprou para ele, para que sejamos dele, exatamente, para que a gente possa comunicar aos outros que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa tarefa, somos chamados para o testemunho, e se não estivermos testemunhando disso, daquilo que Deus fez, de onde Ele nos tirou, então também não estamos cumprindo com o propósito. Por isso é importante entender quem somos e a nossa identidade, porque se você não estiver vivendo isso, você não está cumprindo com o propósito. Se não estivermos vivendo essa verdade, não estamos vivendo e cumprindo o nosso propósito. Por isso é importante entender quem somos. Nós somos o povo particular de Deus, propriedade dele, não nos mandamos, não nos governamos, não pertencemos a outro, somos dele, com um propósito, sermos testemunhas dele, anunciarmos de onde ele nos tirou, das trevas para a sua luz. É isso que precisamos compreender. Mas é importante também que Pedro não para aí, e ele vai dizer também, vai nos ensinar também, que como povo de Deus, nós também somos estrangeiros. E essa é a quinta metáfora que ele usa para definir quem nós somos. No versículo 11, ele apresenta essa quinta metáfora dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As palavras gregas aqui no original são interessantes, porque forasteiro no original aqui é aquele que não tem direito no lugar, e peregrino
é aquele que não tem lar. Forasteiro é aquele que não tem direito, peregrino é aquele que não tem lar. É isso que Pedro está dizendo. Por que Pedro escreveu assim aos seus leitores? Em parte, porque é o que eles de fato eram. Eles pertenciam ao conhecido momento da igreja chamado diáspora. E no capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer assim: aos irmãos que estão dispersos, aos da diásporas, que estão aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia, que é a atual Turquia. Mas também, não só porque eles estavam dispersos, como estrangeiros em diversos lugares, mas também essas palavras simbolizavam a condição espiritual de cada um deles. E revela também a nossa condição espiritual, a condição de cada um de nós. Ao nascer de novo, nos tornamos peregrinos e forasteiros na terra, cidadãos de dois países. E aqui está o conflito na vida de muita gente. Nós somos cidadãos de dois países. Vivemos como cidadãos do céu aqui nessa terra. E esse é o nosso grande desafio. Viver como cidadão do céu numa terra contaminada pelo pecado. Ou seja, estar aqui e não ser daqui. Marcar a nossa passagem por este mundo com as marcas de um cidadão dos céus. E é por causa dessa cidadania celestial que nós devemos viver em santidade. E é interessante, irmãos, que o fato de termos cidadania celestial nos desafia profundamente em nossas atitudes, em duas realidades distintas. Para com o dinheiro e para com os bens, porque nós vemos a vida como uma peregrinação entre dois momentos de nudez. Nascemos sem nada e partimos levando tudo, é isso? E partimos sem nada. Quando nós entendemos que somos peregrinos, a vida para nós se constitui nesses dois momentos de nudez. Viemos sem nada e partimos sem nada. Não somos daqui. Muda também a nossa perspectiva de vida. Por quê? Para com as tragédias e os sofrimentos, a nossa visão muda. Por quê? Porque nós vemos agora a tragédia e o sofrimento sob a ótica da eternidade. O que isso significa, pastor? Significa que quando você é um nascido de novo, que reconhece que é um estrangeiro nessa terra, que é peregrino aqui, e que essa peregrinação vai terminar, você sabe que o sofrimento e a dor, elas são para esse presente momento em que estamos vivendo. Ela deixará de existir no outro momento, quando nós estivermos de fato no nosso lar celestial, na nossa pátria celeste. E o que isso significa, pastor? Significa que a sua perspectiva é uma perspectiva que traz alento, que traz esperança. Por quê? Eu estava pensando um pouquinho e analisando, irmãos, sobre essa trajetória nossa como peregrinos e estrangeiros. Me veio ao coração, né? Hoje, com toda a ciência avançando, né? O máximo de tempo que você pode sofrer qualquer tipo de tribulação, angústia nessa terra, seja de enfermidade, seja de privação, seja do que for, o máximo de tempo que você vai viver debaixo dessa privação é 100 anos. E acabou. Viu, meu irmão? A sua tristeza, a sua dor, a sua privação, ela tem prazo. No máximo 100 anos, se você durar 100. Se durar 80, é até 80. Se durar 90, é até 90. Se durar... Ela tem esse prazo de validade. Mas o que isso me anima, pastor? Me anima que depois vem a eternidade, meu querido irmão. E a eternidade é o que interessa. Pastor, por quanto tempo eu vou sofrer? É no máximo 100 anos. E depois? Depois você vai para a eternidade com Deus, aí está tudo certo. Essa é a perspectiva de quem é estrangeiro. Mas pastor, o meu sofrimento não acaba, vai acabar. Ele tem prazo de validade. Eu não sei quanto tempo você vai viver aqui, mas é esse o tempo de validade. Quando chegar o teu dia, acabou. E aí? Mas daí aí não adianta, porque aí você entra na verdadeira vida, irmão.
aí você vai desfrutar do seu verdadeiro lar e da vida que vale a pena ser vivida de fato. Está entendendo isso, irmão? Então, eu não fico triste por causa das privações e dificuldades, porque eu sei que elas estão limitadas a esse contexto terreno aqui. E esse contexto terreno, ele tem um fim. E aí começa a eternidade com o Senhor. Por isso, o fato de termos cidadania celestial desafia nossas atitudes diante do dinheiro e dos bens. Porque a gente vê que veio sem nada e vai voltar sem nada. E desafia também a nossa perspectiva diante das tragédias e do sofrimento. Por quê? Porque nós vamos ver a tragédia e o sofrimento com o olhar da eternidade. Está entendendo? Então, se você olhar com o olhar da eternidade, você vai parar de murmurar, de reclamar da sua vida, do seu sofrimento, porque você vai pensar assim, é só um pouquinho de tempo, daqui a pouco eu vou estar livre dessa existência terrena. Isso deve te animar, meu querido irmão, em nome de Jesus, amém? Mas Pedro, ele conclui as suas metáforas falando também que nós somos servos. Na verdade, somos servos. Verso 16, nessa sexta ilustração, Pedro diz que devemos viver como servos de Deus aqui na terra. Ao mesmo tempo que somos estrangeiros, não é para vivermos alienados. Olha o equilíbrio, irmãos, olha aqui para mim. Olha o equilíbrio, a palavra de Deus é linda, porque ela traz esse equilíbrio. Ah, eu sou agora cidadão de outro mundo, então vou viver alienado a este. Não, vivam neste como servos de Deus. Pedro diz que devemos viver aqui como servos de Deus nessa terra. Ao mesmo tempo que somos estrangeiros, não é para vivermos alienados, pelo contrário, nós devemos ter consciência de que as pessoas precisam ver as nossas boas obras para glorificarem a Deus e assim calar a voz dos ignorantes, diz o apóstolo. É necessário que, como servos de Deus, vivamos como um povo livre, sem fazer mau uso da nossa liberdade, mostrando respeito para com todos, respeito para com os irmãos da fé, respeito para com Deus, respeito para com as autoridades. Note bem, embora sendo cidadão do céu, olha o que o Pedro diz aqui, olha o que ele vai dizer: essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E agora olha o que ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O que ele está dizendo aqui? Nós somos cidadãos de outro mundo, mas devemos viver neste como servos de Deus, amando os irmãos, olha bem, honrando as pessoas e honrando o rei, ou seja, honrando as autoridades. E eu quero lembrar você que a autoridade aqui era muito mais terrível e cruel do que qualquer outra que você possa imaginar aí na sua mente. Ele está dizendo que é para honrar, sabe quem? O imperador romano. O que o imperador romano fazia? Por que ele está escrevendo para os irmãos da diáspora? O que é diáspora que eu falei aqui? Dispersão. Por que ele está escrevendo para os irmãos da dispersão? Esses irmãos estão na dispersão por causa do quê? Por que eles estão na dispersão, irmãos? Por causa de quem? De quem? Do império. Aí Pedro diz assim: fique tranquilo que o sofrimento de vocês tem fim, vocês são cidadãos de outro mundo, logo vocês vão estar em outro planeta, em outro estado, em outra vida, e é a verdadeira vida. Ah, que maravilha! Mas enquanto vocês estão aqui, são servos de Deus, e como servos de Deus, vocês devem fazer o quê? Honrar o rei. Que rei? Esse rei terreno aí mesmo. Esse que persegue é esse mesmo. Esse ladrão é esse mesmo. Esse corrupto é esse mesmo. É esse assim, é esse mesmo. É por ele que você tem que orar. É ele que você tem que honrar. Você está vendo, irmão, como é que funciona?
Pedro aqui está mostrando esse equilíbrio. Por isso que eu disse que é um desafio viver aqui sendo cidadão do céu. Viver nesse mundo como cidadão do céu é um grande desafio. Mas é exatamente isso que nós precisamos aprender a viver, queridos irmãos. Portanto, o versículo 11 nos mostra esse contraste entre paixões carnais e a alma. A nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Assim devemos nos abster de tudo que possa ser um obstáculo ao nosso progresso. E devemos viver uma vida santa em preparação para a santa presença de Deus nos céus. É isso que nós aprendemos nesse texto bíblico. Ou seja, nos abster de tudo que pode ser um obstáculo à nossa vida espiritual, ao nosso progresso e também à nossa vida em preparação para a eternidade. Te abstenha de tudo que é prejuízo para a sua vida e que te impede de progredir e de crescer. Concluindo, meus queridos irmãos, esta palavra esta manhã. Quais as características da nossa identidade em Cristo? Como crianças recém-nascidas, nós somos chamados a crescer. Como pedras vivas num edifício, nós somos chamados a comunhão. Como sacerdotes santos, nós somos chamados a adoração. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade, a viver separados desse mundo, olhando para a eternidade. E como servos de Deus, nós somos chamados à cidadania, a honrar, a servir e a amar. Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e reveladora da nossa identidade em Cristo Jesus. Por isso, queridos, nesta manhã eu digo a você, cresçamos e sejamos discípulos desenvolvidos. Como pedras vivas, busquemos a comunhão, tendo o vínculo argamassa do amor. Desempenhemos o nosso sacerdócio, vivendo uma vida separada para Deus. Vivamos como povo de Deus, dando testemunho da sua graça. Como estrangeiros e peregrinos, vivamos com os olhos no céu, separados para Deus, caminhando para lá. E como servos de Deus, sejamos cidadãos exemplares.